E se eu te dissesse que o segredo para manter uma visão perfeita aos 90 anos já era conhecido há mais de 1000 anos? E mais, que esse conhecimento foi aplicado com sucesso em um paciente de 87 anos, nos dias de hoje? Parece ficção, eu sei, mas esta é uma história real que vai mudar completamente a forma como você enxerga o potencial do corpo humano. Hoje, vamos mergulhar na sabedoria do grande Avicena e descobrir como um médico moderno, inspirado por manuscritos milenares, realizou um verdadeiro milagre. Fique com a gente até o final para conhecer esse caso impressionante e aprender uma abordagem simples e holística que pode ajudar você a preservar sua saúde ocular por muitos e muitos anos. Preparado para ver o mundo com outros olhos? Então, vamos começar. Mas antes de irmos direto ao caso, precisamos entender quem foi Avicena. Seu nome real era Abu Ali ibn Sina. Ele foi um polímata persa, cientista, filósofo e médico, que viveu entre os séculos X e XI. Ele é considerado uma das figuras mais influentes de toda a história da medicina. Sua obra-prima, o Cânone da Medicina, foi o principal livro didático nas universidades europeias por nada menos que 500 anos. Mas por que o conhecimento dele ainda é tão relevante hoje? É simples. Avicena via o ser humano como um sistema único, onde tudo está conectado. Ele não tratava apenas um olho doente, ele buscava a causa do problema no organismo como um todo. Essa visão, que a medicina moderna chama de abordagem holística, é o coração da nossa história de hoje. Em um mundo onde nos acostumamos a tomar um remédio para cada sintoma, a ideia de que se pode recuperar a visão mudando a alimentação e o estilo de vida parece revolucionária. Mas, para Avicena, isso era o básico, o pilar fundamental de qualquer cura. Nossa história começa com um paciente que chamaremos de Victor. Aos 87 anos, ele sentia seu mundo mergulhar, lenta e progressivamente, em uma névoa profunda. O diagnóstico foi desanimador: catarata senil e os primeiros estágios de degeneração macular. Uma cirurgia era considerada arriscada demais devido ao seu estado de saúde geral, e os tratamentos convencionais, como colírios e medicamentos, traziam apenas um alívio temporário e insuficiente. Victor já estava quase conformado com a ideia de nunca mais ler seus livros favoritos ou ver com clareza o rosto de seus netos. Ele vivia aquele misto de desespero e impotência que, infelizmente, muitos idosos enfrentam ao perder a visão. Mas o seu médico, um jovem e dedicado oftalmologista, não se deu por vencido. Após aplicar todos os protocolos padrão sem obter resultados significativos, ele sentiu que precisava ir além. Ele não conseguia aceitar que a medicina moderna não tivesse mais nada a oferecer, e por isso começou a buscar soluções inovadoras e fora do comum. O médico que aceitou este caso, aparentemente sem solução, chamava-se André. Mais do que um clínico, ele era um verdadeiro investigador. O André acreditava que as respostas para muitos dos problemas de saúde atuais podiam ser encontradas na sabedoria do passado. Por isso, dedicava o seu tempo livre a estudar tratados médicos antigos, desde as obras de Hipócrates até aos ensinamentos dos mestres chineses. Certo dia, na biblioteca da universidade, deparou-se com o famoso Cânone da Medicina de Avicena. Ao contrário de outros, André não o leu como um simples registro histórico, mas sim como um guia prático para a cura. Ficou fascinado com a forma profunda e sistêmica como Avicena abordava cada doença. O autor não descrevia apenas sintomas, detalhava a ligação entre os órgãos e a influência das emoções, da alimentação e até do clima no bem-estar humano. André percebeu que tinha em mãos muito mais do que um conjunto de receitas. Era uma filosofia de saúde completa. Era uma visão da medicina totalmente diferente de tudo o que lhe tinham ensinado na faculdade. E foi precisamente nessas páginas
que ele encontrou o capítulo que mudaria tudo. Este capítulo era dedicado à preservação da luz dos olhos e ao tratamento da chamada opacidade do cristalino. Nele, Avicena descrevia detalhadamente por que a visão enfraquece com o passar dos anos. Mas ele não aceitava isso como algo inevitável. Pelo contrário, afirmava que esse processo podia não apenas ser retardado, mas totalmente revertido. André lia aquilo fascinado, com o coração acelerado. O antigo médico falava de humores espessos e viscosos no organismo que subiam até a cabeça e turvavam a visão. Em termos modernos, ele estava descrevendo problemas metabólicos, o acúmulo de toxinas e falhas na circulação sanguínea. A solução de Ibn Sina não era aplicar colírios, mas sim realizar uma purificação profunda de todo o corpo. André percebeu, então, que aquela era a peça que faltava no quebra-cabeça. Enquanto a oftalmologia moderna trata o olho como um órgão isolado, Avicena, há 1000 anos, já defendia o tratamento do ser humano como um todo. Inspirado por essa visão, André desenvolveu para o Sr. Vitor um programa inteiramente baseado nos princípios contidos naquele antigo tratado. O princípio fundamental do sistema de Avicena era a purificação. O grande médico acreditava que qualquer enfermidade, inclusive os problemas de visão, surge a partir de uma contaminação interna do organismo. Segundo sua teoria, a má alimentação e um estilo de vida inadequado levam ao acúmulo de fluidos nocivos, que tornam o sangue e a linfa mais espessos, impedindo que os nutrientes cheguem aos órgãos. Os olhos, por serem órgãos extremamente sensíveis e com uma irrigação sanguínea muito rica, são os primeiros a sofrer as consequências. Por isso, o tratamento de Viktor Petrovich não começou com colírios, mas sim com uma desintoxicação. Andrei recomendou que ele aumentasse o consumo de água pura para pelo menos 2 litros por dia, com o objetivo de, literalmente, lavar o organismo por dentro. Além disso, foram incluídos na dieta caldos leves de vegetais e infusões de ervas com propriedades diuréticas e digestivas suaves. O objetivo era claro: auxiliar o fígado e os rins, os principais filtros do nosso corpo, a eliminar as toxinas acumuladas. Para Avicena, esse era o alicerce indispensável. Sem essa base, qualquer outra medida seria completamente inútil. O passo seguinte foi a alimentação. Avicena via a comida não como um simples prazer, mas como um remédio. Para restaurar a visão, ele recomendava um grupo específico de alimentos. No topo da lista estava a cenoura, mas com uma observação importante. Ele sugeria consumi-la cozida, com um pouco de gordura ou azeite. Ele já entendia que certos nutrientes essenciais só são absorvidos pelo organismo dessa forma. Uma antecipação brilhante da descoberta das vitaminas lipossolúveis. Mas as orientações iam muito além da cenoura. O funcho e o açafrão ocupavam um lugar especial em seus tratados. Segundo ele, o funcho ajuda a clarear a visão e remove o véu dos olhos. Já o açafrão era considerado um verdadeiro tesouro para os mais velhos, capaz de fortalecer o espírito ocular e devolver o vigor ao olhar. Por isso, a dieta de Viktor passou a incluir vegetais refogados com funcho, e uma pitada de açafrão era adicionada a bebidas quentes ou ao arroz. Não era apenas uma mudança no cardápio, mas uma terapia alimentar com um objetivo claro. Vamos falar um pouco mais sobre o açafrão. Por que Avicena dava tanta importância a ele? Para o grande sábio, o açafrão não era apenas uma especiaria cara, mas um remédio poderosíssimo. Ele descrevia o açafrão como tendo uma natureza quente e seca, capaz de dissolver obstruções frias e úmidas que embaçavam a visão. Hoje, a ciência moderna traduz esse conhecimento milenar para a linguagem da bioquímica. Pesquisas confirmaram que o açafrão contém antioxidantes únicos, como a crocina e o safranal. Essas substâncias protegem as células da retina
contra os danos dos radicais livres e melhoram significativamente o fluxo sanguíneo no fundo do olho. Além disso, ensaios clínicos demonstraram que o consumo regular de açafrão pode retardar o avanço da degeneração macular relacionada à idade, exatamente a condição que afetava o Sr. Victor. É fascinante perceber que a Avicenna, seja por intuição ou observação clínica, chegou às mesmas conclusões que os cientistas de hoje, munidos de equipamentos de última geração. É simplesmente impressionante. Além de recomendar alimentos benéficos, Avicenna era enfático sobre o que deveria ser evitado. Ele elaborou uma verdadeira lista negra para quem desejava preservar a visão. Acima de tudo, seu conselho era evitar qualquer coisa que pudesse desidratar o organismo ou tornar o sangue mais denso. Isso incluía o consumo excessivo de alimentos muito salgados, picantes ou defumados. Ele também alertava contra o excesso de carnes fritas e pratos pesados e gordurosos, que, em sua visão, sobrecarregavam o fígado. E como veremos mais adiante, para Avicenna, o bom funcionamento do fígado estava diretamente ligado à saúde dos olhos. Além disso, ele recomendava moderar o consumo de cebola e alho crus. Por possuírem uma natureza quente, eles poderiam causar um fluxo sanguíneo excessivo para a cabeça e elevar a pressão ocular. O Sr. Victor teve que repensar seriamente seus hábitos alimentares. Abrir mão do seu peixe salgado favorito e dos molhos picantes não foi fácil, mas ele estava determinado. André explicou que aquilo não era um castigo, mas sim uma etapa essencial do seu processo de cura. Tão importante quanto a alimentação, para Avicenna, era manter uma rotina equilibrada, com foco especial no sono. Ele estava convencido de que é durante o repouso que o corpo restaura o Hu, ou seja, a força vital necessária para a autocura. Nossos olhos, que se esforçam durante todo o dia, precisam de um descanso profundo em total escuridão. Avicenna recomendava ir para a cama cerca de 2 a 3 horas após o pôr do sol e despertar com o amanhecer. Em sua visão, dormir nos horários certos é muito mais valioso do que um sono prolongado que avance pela manhã. Para o Sr. Victor, que tinha o hábito de assistir televisão até tarde, essa mudança foi um verdadeiro desafio. Por isso, Andrei sugeriu que ele desligasse todas as telas 1 hora antes de dormir, arejasse o quarto e tomasse uma xícara de chá relaxante, como o de camomila. Aos poucos, o novo ritmo começou a fazer efeito. Victor passou a notar que, após esse sono de qualidade, seus olhos acordavam muito mais descansados, e aquela incômoda sensação de secura e irritação finalmente desapareceu. É claro que Avicenna não deixou de lado os cuidados com a visão, mas não se tratava daquela ginástica ocular comum a que estamos acostumados. Ele não sugeria apenas mover os olhos para cima e para baixo. Sua abordagem era muito mais profunda e consciente. Um de seus principais conselhos era a prática da contemplação. Ele recomendava que seus pacientes observassem por longos períodos algo harmonioso e situado a uma longa distância. Para ele, o cenário ideal era a natureza, o verde das árvores e da grama, a serenidade das águas ou a imensidão de um céu limpo. Segundo o sábio, isso acalma o espírito dos olhos e dissolve toda a tensão acumulada. Outra técnica valiosa era a mudança suave de foco. Olhar para uma árvore ao longe e logo depois voltar a atenção para os detalhes na palma da mão. Esse exercício fortalece a musculatura ocular de forma leve, sem causar fadiga. Seguindo os ensinamentos do antigo mestre, Victor passou a reservar 20 minutos de seu dia para sentar-se à janela e simplesmente contemplar o parque. Um dos aspectos mais fascinantes dos ensinamentos de Avicenna é a profunda conexão entre as emoções e a saúde física. Ele defendia fervorosamente que sentimentos negativos intensos, como a raiva, a ansiedade e a tristeza profunda, acabam envenenando o organismo.
Segundo ele, a raiva fazia o fígado ferver, elevando a bile negra até a cabeça, o que prejudicava gravemente a visão. Por isso, parte fundamental do tratamento do Sr. Victor foi aprender a acalmar sua mente agitada. André o orientou a praticar exercícios simples de respiração, inspirar profunda e lentamente pelo nariz e expirar de forma suave e prolongada pela boca. Apenas 5 minutos dessa prática, repetida algumas vezes ao dia, já eram suficientes para reduzir os níveis de estresse. Ele também foi aconselhado a ouvir músicas relaxantes e evitar, sempre que possível, notícias que causassem inquietação. No início, Victor estava cético, sem entender como o seu estado emocional poderia afetar os olhos. Porém, com o passar do tempo, ele notou algo curioso. Nos dias em que se sentia calmo e em paz, sua visão parecia mais nítida e a tensão nos olhos diminuía consideravelmente. Além da desintoxicação interna e de uma alimentação equilibrada, Avicena também utilizava tratamentos externos à base de ervas medicinais. O funcho, que já citamos anteriormente, era um dos seus grandes aliados para a saúde dos olhos. Mas a recomendação não era apenas incluí-lo na dieta. Ibn Sina sugeria preparar uma infusão com as sementes de funcho, especialmente para lavar os olhos. O preparo é simples. Basta colocar uma colher de chá de sementes em uma xícara de água fervente, deixar descansar e esperar esfriar até uma temperatura agradável. Depois, é só coar bem com uma gaze fina. Com esse líquido, você pode higienizar os olhos suavemente, pela manhã e à noite. A ciência moderna confirma que o funcho possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias suaves, que ajudam a aliviar o cansaço visual, reduzir a vermelhidão e hidratar a mucosa. Para o Sr. Victor, esse cuidado se tornou um ritual noturno relaxante, trazendo o alívio que seus olhos tanto precisavam após um longo dia de trabalho. Outra planta que Avicena valorizava profundamente pelos seus benefícios para a visão é a eufrásia. O seu próprio nome já sugere a sua função, sendo popularmente conhecida como a erva dos olhos. Avicena recomendava o seu uso na forma de compressas. Para as preparar, fazia-se uma infusão com a erva seca, e após o tempo de repouso, mergulhavam-se discos de algodão ou um pano limpo no líquido ainda morno. Estas compressas eram aplicadas sobre as pálpebras fechadas durante 10 a 15 minutos. Acreditava-se que este procedimento era eficaz contra inflamações, lacrimejo excessivo e o cansaço visual generalizado. A eufrásia contém substâncias com propriedades adstringentes e anti-inflamatórias, que ajudam a melhorar a circulação na zona das pálpebras e a aliviar a tensão dos músculos oculares. O André incluiu este cuidado no programa do Victor Petrovich como um complemento para relaxar e tratar da visão. Era especialmente útil ao final do dia, preparando os olhos para o descanso e para a recuperação necessária durante a noite. Assim como muitos médicos do Antigo Oriente, Avicena dava grande importância à massagem. Ele acreditava que o estímulo correto em pontos específicos do corpo era capaz de melhorar a circulação do sangue e da energia vital. Para fortalecer a visão, ele recomendava uma massagem leve ao redor dos olhos, feita diariamente com a ponta dos dedos e muita suavidade. A técnica consistia em deslizar os dedos sobre as sobrancelhas, partindo da base do nariz em direção às têmporas. Depois, o mesmo movimento era repetido na parte inferior, acompanhando o contorno dos olhos. Outro passo fundamental era pressionar levemente os cantos internos das pálpebras e as têmporas. O objetivo aqui não é massagear os músculos, mas sim estimular a microcirculação nos pequenos vasos que nutrem os olhos, uma prática muito semelhante à acupressão moderna. O Sr. Victor Petrovich seguia esse ritual todas as manhãs. Para ele, esse autocuidado era essencial para despertar completamente,
reduzir o inchaço matinal das pálpebras e preparar a visão para enfrentar o novo dia. Chegamos agora a um dos pontos fundamentais, e talvez mais inesperados dos ensinamentos de Avicena sobre a visão. Ele estava firmemente convencido de que a chave para a saúde dos olhos reside no fígado. Para Avicena, o fígado era a mãe do sangue, o órgão mestre que o purifica e o enriquece com tudo o que é essencial. Se o fígado estiver sobrecarregado com toxinas, o sangue sujo percorre todo o organismo, chegando inclusive aos olhos e provocando doenças. Curiosamente, na medicina chinesa, ainda hoje se diz que o fígado abre-se nos olhos. Por essa razão, uma parte essencial do programa de recuperação visual do Vítor foi dedicada ao fortalecimento do fígado. A sua dieta passou a incluir alimentos que Avicena considerava vitais para este órgão: alcachofras, beterraba, hortaliças e a infusão de cardo mariano. No início, a ideia de que para tratar os olhos era preciso cuidar do fígado pareceu estranha ao Vítor. No entanto, o André explicou-lhe esta lógica ancestral, que se revelou surpreendentemente clara e coerente. Além de cuidar da saúde de dentro para fora, Avicena também dava grande importância a fatores externos simples. Ele enfatizava a proteção dos olhos contra o que chamava de inimigos externos: a luz solar intensa, o vento forte e a poeira. O sábio recomendava o uso de chapéus de abas largas em dias ensolarados e sugeria proteger o rosto diante de ventanias. Pode parecer óbvio, mas frequentemente ignoramos essas regras básicas. Hoje, a ciência confirma que a exposição excessiva aos raios ultravioleta é um dos principais gatilhos para o desenvolvimento da catarata. Além disso, o vento e a poeira ressecam as mucosas oculares, gerando irritações e inflamações. No fundo, há 1000 anos, Avicena já defendia o que hoje chamamos de prevenção e o uso de óculos de sol. Com isso em mente, Andrei aconselhou Vítor Petrovich a sempre usar óculos de sol de alta qualidade ao ar livre, inclusive em dias nublados, já que a radiação UV atravessa as nuvens. Esse hábito simples se tornou mais um pilar fundamental na proteção da sua visão. Faz um mês que o programa começou. O Sr. Vítor seguiu à risca todas as orientações, bebeu bastante água, ajustou a alimentação, fez os exercícios, as compressas e passou a dormir no horário certo. As primeiras semanas não foram fáceis, pois o corpo todo estava se adaptando. Mas com o tempo, ele começou a notar as primeiras mudanças, ainda que sutis. Aquela névoa matinal na visão, que antes durava meia hora, passou a desaparecer bem mais rápido. A sensação de secura e de areia nos olhos também diminuiu. Certo dia, sentado à janela, ele percebeu algo incrível. Conseguia distinguir as folhas individuais de uma árvore que, antes, parecia apenas uma mancha verde. Foi uma pequena vitória, mas que trouxe uma esperança enorme. Ele ligou para o André e, entusiasmado, contou o que estava acontecendo. O médico ficou muito feliz, mas pediu cautela e recomendou que ele continuasse firme no processo. Explicou que a recuperação é lenta e que, agora, o fundamental é consolidar os resultados e seguir em frente, um passo de cada vez. O verdadeiro divisor de águas veio 3 meses depois. Naquele dia, o carteiro trouxe o jornal matinal. Antigamente, o Sr. Vítor só conseguia decifrar as maiores manchetes, e mesmo assim, com muita dificuldade. Por puro hábito, ele pegou o jornal, sentou-se na poltrona à beira da janela e paralisou. Ele leu a manchete principal da primeira página de forma clara, sem qualquer esforço. Suas mãos começaram a tremer. Ele pegou os óculos que estavam logo ali ao lado, mas não os colocou. Começou a ler o subtítulo e depois o primeiro parágrafo do artigo. As letras não estavam borradas, estavam nítidas. Nesse momento, sua esposa entrou na sala. Ao ver lágrimas em seus olhos, ela se assustou,
mas ele apenas lhe estendeu o jornal e disse: "Eu estou lendo. Consigo ler sozinho." Foi um momento de profunda emoção, o ápice de todo o seu esforço. A sabedoria milenar, unida ao conhecimento e ao cuidado de um médico moderno, realizou o que parecia impossível. A visão, que se apagava lentamente há anos, estava voltando. Aquela era uma vitória não apenas sobre a doença, mas sobre o próprio desespero. Afinal, o que foi isso? Milagre ou ciência? Vamos descobrir. O que os estudos atuais dizem sobre os métodos de Avicena? Já mencionamos o açafrão e seus benefícios comprovados para a retina, mas outros elementos também têm recebido respaldo científico. Uma dieta rica em antioxidantes vegetais, por exemplo, realmente protege os olhos contra danos. Beber água adequadamente melhora a microcirculação em todo o corpo, inclusive nos vasos oculares. Exercícios para relaxar a musculatura dos olhos são, hoje, a base da prevenção contra a miopia. A relação entre o estresse e a visão também é muito estudada. O excesso de cortisol pode, de fato, prejudicar o nervo óptico. E a saúde do fígado? A medicina moderna confirma que, quando o fígado não vai bem, o acúmulo de toxinas no organismo pode afetar a visão. Ou seja, Avicena não era um mago. Ele era um observador genial que criou um sistema de saúde completo, onde cada detalhe tem fundamento científico e trabalha em harmonia para um único objetivo. É aqui que chegamos ao grande segredo. O sucesso não veio de um único produto milagroso, de uma erva mágica ou de um exercício isolado. O segredo está na abordagem integrada e sinérgica. É exatamente aí que reside a genialidade de Avicena. Ele entendia que é impossível curar os olhos ignorando o fígado. Não se melhora a circulação sem ajustar a dieta e eliminar o estresse. Cada elemento do programa potencializava o próximo. A água pura ajudava as ervas a funcionarem melhor. A alimentação correta dava ao corpo os recursos necessários para a recuperação. E uma mente tranquila permitia que o organismo canalizasse essa energia para a cura, em vez de desperdiçá-la combatendo o estresse. Já os exercícios e as massagens garantiam que os nutrientes chegassem ao seu destino final. Os olhos. Imagine uma orquestra. A beleza da música não nasce de um único instrumento, mas da harmonia entre todos eles. Enquanto a medicina moderna muitas vezes busca uma bala de prata, um único comprimido para cada dor, a sabedoria de Avicena nos ensina que a saúde é uma harmonia que deve ser construída com paciência e de forma sistêmica. Mas afinal, como podemos trazer esse conhecimento milenar para a nossa realidade? É claro que esse sistema exige paciência e disciplina. Além disso, antes de adotar qualquer prática, especialmente se você tiver algum problema de saúde, é fundamental consultar o seu médico. No entanto, alguns princípios básicos de Avicena podem ser aplicados agora mesmo. Comece pelo simples. Mantenha-se bem hidratado com água pura ao longo do dia. Inclua mais folhas verdes e vegetais na sua dieta, priorizando a cenoura e a beterraba. Experimente temperos como o funcho e a cúrcuma, e se puder, use um açafrão de boa qualidade. Reserve de 5 a 10 minutos do dia para exercícios oculares simples. Olhe para longe, alterne o foco e faça movimentos circulares. E o mais importante, aprenda a lidar com o estresse. Encontre a sua forma de relaxar, seja com exercícios de respiração, uma caminhada na natureza ou ouvindo música. Esses pequenos passos, transformados em hábito, serão o alicerce para a saúde dos seus olhos por muitos e muitos anos. A história do Sr. Victor, de 87 anos, não é um conto de fadas nem um milagre. Ela é a prova viva de que a sabedoria milenar de Avicena continua sendo poderosa e eficaz nos dias de hoje. O grande segredo não está em nenhuma pílula mágica, mas sim
em olhar para o corpo de forma integral e sistêmica. Purificar o organismo, manter uma alimentação com foco em açafrão e funcho, praticar exercícios para os olhos, cuidar da saúde do fígado e cultivar a paz de espírito. Esses são os pilares desse sucesso. Isso serve para nos lembrar que o nosso corpo é um sistema único e que a saúde deve ser tratada de forma completa. Muito obrigado por assistir até o final. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas descobertas sobre o mundo da saúde. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita no poder da medicina ancestral? Tem alguma receita de família para manter a saúde em dia? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos adorar ler o que você tem a dizer.